Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor.
Vamos à palavra? Então, Marcos 8, a partir do versículo 22 até o 26, uma história bem especial. Então chegaram a Betsaida, Jesus e seus discípulos, e lhe trouxeram para Jesus um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: eu vejo pessoas, mas elas parecem como árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de forma perfeita, de modo perfeito. Glória a Deus, glória a Deus. Aí Jesus mandou-o para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia, não entre no povoado. Então a história fala sobre um homem cego, um homem que não podia enxergar. Ele estava ali dentro de um povoado, e aí a gente olha, a história havia um cego, Jesus curou o cego, e é isso aí, essa é a história. Não, mas ela é um pouquinho mais profunda que isso, tem mais aí nessa história. A gente pode mergulhar um pouquinho mais fundo. Pensar um pouquinho sobre a vida do cego, como é a vida de um cego. O cego, ele não pode ver, obviamente, isso a gente sabe. Mas quais são as consequências disso na vida de uma pessoa? E até pensando numa pessoa daquela época, pior ainda um pouco, ela só faz aquilo que as pessoas disserem para ela fazer. Ela tem uma vida limitada. Tem uma vida difícil, uma vida triste. Ela gostaria de fazer algumas coisas, mas ela não pode. Ela, algumas vezes, até passa vergonha e não sabe. Algumas vezes, até, ela pode ser manipulada por alguém, pode ser enganada por alguém. O cego, ele muitas vezes não pode ajudar os outros, ele sempre precisa ser ajudado. A cegueira impede a pessoa de desfrutar daquilo que ela tem e daquilo que ela é. A pessoa tem um potencial, tem ali um vigor físico, tem uma condição até intelectual, só que ela não pode desfrutar de tudo isso. Ela não pode viver tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela é. Tem uma capacidade, mas não pode exercer de forma completa. A cegueira não muda as coisas, O fato de você não enxergar, de você estar com seus olhos fechados, você estar no escuro, isso não muda a forma das coisas serem. Ela muda a forma como você vê essas coisas. Tem uma música antiga ali final dos anos 90, anos 2000, bem popular, que para quem assistia MTV nessa época, isso rodava quase em looping o dia todo, que ela falava assim: eu tive um sonho e vou te contar. Eu me atirava do 8º andar e era preciso fechar os olhos para não morrer e nem se machucar. É o que devemos fazer. Não temos que ter medo. A apologia ao suicídio é terrível, mas a mensagem que está passando aqui: se você está com os olhos fechados, se você não enxerga, a realidade é outra. Se você não enxerga, é bom, porque daí você não se machuca, daí você não morre. Mas na verdade é o contrário. Isso é o que o diabo está tentando dizer para você. Só que na realidade é o contrário. É quando você está com os olhos fechados que você se machuca. Quando você está no escuro é que você se machuca. É que você morre. É que você está em perigo. Não é só pensar naquela mesinha da sala de centro, quando ela está 10 centímetros para o lado e você à noite resolveu não ligar a luz na hora de passar ali. É no escuro ou é no claro que você vai acertar o dedinho na quininha da mesinha? É no escuro. Você resolveu ele no escuro sem ligar a luz. No escuro você vai sentir. No claro você perceberia e desviaria. Então a cegueira, ela não muda as coisas na forma como elas são. A cegueira muda aquilo que você enxerga. Mas eu não quero falar sobre cegueira.
Eu estou falando isso apenas para ressaltar que existe uma realidade além da realidade que nós enxergamos. Existe uma realidade espiritual, algo que a maioria das pessoas não enxerga, elas estão cegas para isso. Só é possível ter os olhos espirituais abertos através da presença do Espírito Santo. É Ele quem ilumina os nossos corações para enxergar a verdadeira e maravilhosa palavra de Deus. E aí, por isso, o título dessa mensagem é Olhos Espirituais Abertos. Então, hoje, espero que a gente chegue a essa compreensão do que são os olhos espirituais abertos e que nós tenhamos esses olhos espirituais abertos e aprendemos a viver dessa forma. Marcos 8, 22, voltando aqui para o nosso texto. Eles chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, para fora da aldeia, até ali. Betsaida era um povoado à beira do mar da Galileia e não era uma cidade terrível. Você pensa ali, olhar assim e fala, não, Jesus teve que tirar o cara de lá, deve ser uma cidade terrível, perversa. Não, era uma cidade legal. Até 3 dos discípulos de Jesus nasceram lá naquela cidade, eles vieram de lá. Só que era uma cidade incrédula. Jesus, inclusive, num outro dia, ele falou que se os milagres que ele fez em Betsaida tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra eram aquelas cidades extremamente perversas da época de Abraão, lá que foram destruídas com fogo e enxofre por causa da perversidade deles. E Jesus fala que se os milagres que ele fez em Betsaida tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido e essas cidades existiriam até hoje. Isso porque Betsaida era uma cidade incrédula. As pessoas lá eram incrédulas. A cidade toda estava cega. A cidade toda estava incrédula. Mas apenas um cego foi levado até Jesus. Só que não há como abrir os seus olhos se você estiver num ambiente de incredulidade. E aí, é legal a gente começar a entender o que significa essa cidade. Ela significa o conhecimento humano. Por mais que ele pareça sábio, ele sempre leva à cegueira. A gente precisa sair dali, deixar que Jesus nos tire dali, que não há como abrir seus olhos num ambiente de incredulidade. Olha, Romanos 10, 17 vai explicar um pouquinho para a gente como isso funciona. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, a nossa fé, ela é gerada, ela vem quando? Quando a gente ouve a palavra. Então, se você estiver num ambiente em que você esteja compartilhando a palavra de Deus, você esteja ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, isso vai gerar em você fé. Agora, se você estiver num ambiente em que você está ouvindo todo tipo de sabedoria humana, todos os influencers, todos os comentaristas, todas as notícias, tudo aquilo que está acontecendo por aí, rolando o feed do Instagram o tempo todo. Se você estiver nesse ambiente, o que isso vai gerar em você? Fé? Não, não vai ser fé. Vai ser incredulidade. Vai ser incredulidade. E aí, justamente, o que Jesus está falando ali saia daí. Eu preciso tirar você da incredulidade para que você possa enxergar. Queridos, quando Adão pecou, voltando lá atrás, quando Adão pecou, os olhos espirituais foram fechados e foram abertos os olhos da alma, os olhos do conhecimento. E de Adão até os dias de Jesus, o que a humanidade conseguia enxergar era com os olhos da alma, eram os olhos do conhecimento. E até hoje muitas pessoas ainda vivem sob influência daquilo que aconteceu com Adão e não com aquilo que Jesus nos trouxe, não com o abrir dos olhos de Jesus. 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
tem uma cegueira colocada por Satanás, que ela é causada pelo pecado. Ela vem desde lá de Adão. Quem vive no povoado acha que tudo que existe é o que está no povoado. Existe uma realidade espiritual e existe uma realidade terrena. Mas quem está ali no povoado, ele acha que tudo que existe é aquilo ali. É a realidade natural, é aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode comentar, é o que eu estou vendo nas notícias, é aquilo ali, é a realidade. O peixe, quando ele está no aquário, se você perguntar para ele, ele vai dizer que é impossível ter vida fora do aquário. Ele está ali num ambiente pequeno, limitado, mas ele acha que aquilo ali é tudo que existe. Ele viveu a vida inteira dele ali. Ele acha que não existe vida lá fora. Mas o espiritual, ele é muito maior do que o natural. Então, a gente está falando aqui que no povoado ali, a gente está falando da vida natural no mundo. Fora do povoado é a vida espiritual. E aí Jesus te pega pela mão para te levar para fora do povoado. Você vai com ele ou você vai ficar lá? Aí a continuação do nosso texto, Marcos 8, 23. A segunda parte ali. Então, Jesus cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? E o homem, recuperando a visão, respondeu: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Daí já vem aquela dúvida, mas será que falhou ali a hora que Jesus pôs a mão, ele tirou muito rápido, não foi a cura completa? O que será que aconteceu aqui nesse caso, né? Foi pouco poder, ele colocou ali, não saiu o poder que precisava. Não, Jesus tinha algo para ensinar. O assunto aqui é a incredulidade. Ele tinha algo para ensinar para a gente. Então, quando está nessa primeira etapa, que é ver as pessoas como árvore, a maioria das pessoas vivem dessa forma. Elas veem apenas a sombra do espiritual. Elas receberam a salvação, mas não avançam para viver a vida sobrenatural. Veem apenas a sombra. Ver pessoas como árvores é olhar para as pessoas e ver elas apenas como coisas, e não como seres criados à imagem de Deus. Você chega lá no supermercado, a pessoa que está ali no caixa, ela é apenas uma coisa. Ela apenas tem que fazer o serviço dela. Se ela demora, ainda vai xingar. A gente cruza com milhares de pessoas e passa por elas como se fossem apenas árvores. Simplesmente faça o que você tem que fazer e não atrapalhe a minha vida. A gente olha aos nossos relacionamentos e quer cultivar o meu network, porque eles podem me trazer algum benefício. Mas se não me trouxer benefício, não me interessa mais. Então eu olho para as pessoas como árvores, como coisas, como pessoas descartáveis. E assim é a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela te ensina a ganhar mais, te ensina a viver melhor, a ter mais conforto, a ter mais benefício. A sabedoria humana, ela te ensina a fazer essas coisas. Mas as pessoas são como árvores. Enquanto elas te trazem benefícios, são importantes, devem ser valorizadas. Mas quando elas não trazem benefício nenhum mais para você, aí não vale mais a pena manter, não vale mais a pena estar com você. Se alguém está tentando entender as coisas da palavra de Deus, apenas com a lógica, com a cultura, ou com as opiniões formadas, ou com os sentimentos, também está vivendo como esse homem, com uma visão parcial. Apenas vendo árvores andando, vendo apenas sombras. Olha o que diz Colossenses 2,17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo, a realidade é de Cristo. Nesse texto ele está falando ali sobre as coisas da lei, as coisas que eles tinham que fazer, as coisas cerimoniais, as regras que eles tinham que cumprir. E aí ele fala que essas coisas são apenas sombras. Se você lida com as coisas de Deus apenas como regras, como conselhos,
elas são apenas sombras. A realidade, ela encontra em Cristo. E o que nós precisamos enxergar é a realidade, não a sombra. A gente consegue, com o nosso raciocínio, com a nossa lógica, a gente consegue até, na palavra de Deus, a gente consegue até estudar as sombras. Consegue entender algumas coisas da Bíblia, as sombras. Mas a realidade, ela se encontra em Cristo. A realidade, a gente não encontra elas com o nosso raciocínio, com a nossa lógica. A visão parcial representa cristãos que aceitam algumas partes da palavra e rejeitam outras. E esse é o estado de quem recebe uma parte daquilo que Jesus oferece e outra não. Eu concordo com isso aqui, mas isso aqui não. Isso aqui eu não quero. Isso aqui não faz parte para mim. E talvez você tenha, em algum momento da sua vida, se estagnado exatamente aqui. Parado sua caminhada exatamente aqui. Nesse estágio. Você é salvo. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Mas você não vive a vida do Espírito. Você está vendo as pessoas como árvore. Mas Jesus, ele quer te dar uma visão clara. Ele quer levar você a enxergar a realidade espiritual, que ela é mais real do que a natural. Daí por isso a história continua em Marcos 8:25. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Ele não foi embora quando conseguiu alguma coisa de Jesus, ou mesmo quando ele se frustrou de que ele achava que ia ser perfeito, ele achava que ia ser completo, mas não foi daquilo que eu esperava, mas tudo bem, estou melhor do que antes, e vou embora, já recebi alguma coisa. Não, ele entendeu que era importante ele ter relacionamento com Jesus, ele ficar mais tempo com Jesus, ele continuar na presença de Jesus, e não apenas receber um toque e vou embora. Ele entendeu isso, entendeu que valia a pena continuar na presença de Jesus. Você pode ver tudo de forma perfeita, e há mais do que você está enxergando. A nossa mente não é capaz de compreender as coisas espirituais. A nossa mente, ela é cega para essas coisas, para as coisas espirituais. Mas o espiritual é mais real do que o natural. Olha 2 Coríntios 4:18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Esse versículo é confuso, né? Nós olhamos para aquilo que não se vê e não olhamos para aquilo que se vê. Né? Não está meio estranho isso aí? Mas ele está falando justamente sobre a realidade espiritual. Nós não olhamos para aquilo que se vê no natural, com os nossos olhos carnais, com aquilo que passa nas notícias. Nós não olhamos para essas coisas, não nos preocupamos com essas coisas. Eu não vou confiar que um presidente americano vai resolver as coisas da minha vida. Eu não vou confiar que quem ganhar a eleição vai fazer toda a diferença. Eu não vou olhar para as coisas que se veem naturalmente. As coisas que se veem naturalmente, elas são passageiras. Mas aquilo que a gente não vê com o natural, que a gente vê com o espiritual, isso é eterno, e isso é verdadeiro, isso é mais real. Isso é enxergar plenamente, fixar os olhos naquilo que não se vê. O espiritual é mais real do que o natural. O visível foi criado a partir do que é invisível. A Bíblia diz que nós podemos ter os olhos do nosso coração iluminados, e esse texto é impressionante. 2 Coríntios 4:6. Preste muita atenção nesse texto. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você entendeu esse texto? Não, né? Vamos de novo. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, o que ele está dizendo aqui? Volta lá para Gênesis 1, você vai ver Deus falando, haja luz. Quando Deus falou, haja luz, essa palavra, haja luz, que é o das trevas resplandeça a luz, que Paulo está citando aqui,
essa luz é a luz que vai brilhar de Gênesis 1 até o final de Apocalipse. É a luz, é esse poder que criou todas as coisas, e a partir dali todas as coisas foram criadas. Esse haja luz, esse mesmo Deus que disse haja luz, Ele está no seu coração através do Espírito Santo. E esse mesmo Deus, assim como Ele disse haja luz lá atrás, Ele no seu coração, Ele está dizendo resplandeça a luz. Ele está resplandecendo, Ele está brilhando, trazendo essa luz no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, o que Ele está iluminando no nosso coração? Ele está iluminando o conhecimento da glória de Deus, e nós conhecermos a glória de Deus, é Deus se revelando a nós, é isso que é o objetivo de Deus desde lá do Gênesis 1, é que nós conheçamos a glória de Deus. E Ele está iluminando esse conhecimento, porque sem essa iluminação a gente não entende absolutamente nada do que é a glória de Deus, e esse conhecimento ele está na face de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plenitude de Deus, Ele é a plenitude da revelação de Deus sobre a terra. Então é isso que está acontecendo no seu coração. É isso que está acontecendo no seu coração. Que o Espírito Santo dê a clareza para entender, porque é algo extremamente mais profundo que na nossa mente humana esse versículo é impossível de compreender. Ele diz o porquê é impossível de compreender, porque na mente mesmo a gente não consegue compreender, depende completamente dessa revelação. Então, a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo é o que nós costumamos chamar de revelação. As pessoas perguntam, por que a Fateme é diferente? Por que a pregação na aba é diferente? O que acontece? A gente fala, não, é palavra revelada. Não significa que só tem aqui, esse é o projeto de Deus para a igreja como um todo. Então, mas é o que a gente diz, tem palavra revelada. E o que é isso? Palavra revelada. Como assim palavra revelada? A palavra ela é a revelação de Deus, então como assim palavra revelada? O que a gente chama de palavra revelada, tem um processinho para isso acontecer, que começa com a intenção de Deus de se revelar a nós. Deus decidiu se revelar aos homens, porque os homens por si só, com a nossa mente, não pode compreender a Deus de jeito nenhum. Deus é infinito, poderoso, Criador de todas as coisas, ilimitado, eterno, e a gente não compreende nenhuma dessas palavras. Nenhuma dessas características a gente não consegue compreender. E Deus decidiu se revelar a nós, para que pudesse ter relacionamento conosco. E uma das formas da revelação de Deus, a principal, principalmente para os nossos dias, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Essa é a principal forma. Mas como que chega a Deus ilimitado num texto escrito com letras humanas, com linguagem humana? Não tem como. Não é possível. Não é possível isso acontecer. Mas como que isso aconteceu? O Espírito Santo, ele iluminou, ele inspirou cada um dos autores. São mais ou menos 40 autores. E cada um deles, quando estava escrevendo, foram inspirados pelo Espírito Santo. Foram inspirados pelo Espírito Santo. As palavras que eles escolheram foram inspiradas pelo Espírito Santo, que eles escreveram, e esse texto chegou até nós. Esse processo é o processo que a gente chama de inspiração. Então, inspiração é o agir do Espírito Santo nos autores bíblicos, que daí os autores bíblicos a gente está falando de Paulo, Pedro, falando de Lucas, de Moisés, de Esdras, está falando desses caras aí. Eles escreveram. Mas o que acontece para a gente entender? Quando a gente vai mandar uma mensagem de WhatsApp, aparece lá que essas mensagens são criptografadas de ponta a ponta. O que isso quer dizer? Que eu escrevo aqui em português, daqui esse texto é transformado com um código que ninguém pode compreender, e ele vai pela internet até chegar no destino, na pessoa para quem eu mandei. E lá isso é descodificado e transforma novamente em linguagem. Então existe uma linguagem aqui, uma linguagem lá, e no meio do caminho é outra coisa que está acontecendo.
Mais ou menos é o que acontece aqui. O Espírito Santo ele transformou o conhecimento de Deus, que é ilimitado, em um texto escrito na nossa linguagem. Ele criptografou esse texto. E a hora que a gente está lendo, a gente também não consegue compreender. Não tem como decifrar isso aqui. Agora, o mesmo Espírito que lá codificou, lá criptografou, aqui ele descriptografou e transforma isso no nosso coração. Dá para entender mais ou menos a analogia? Por isso que cabe o conhecimento de Deus em um livro de 2.000 páginas, 1.800 páginas, depende aí da tua versão da Bíblia. Por isso que cabe o conhecimento de Deus ali. Porque o conhecimento de Deus não caberia em letras humanas de jeito nenhum. Mas como ele foi inspirado pelo Espírito Santo, os autores ali foram inspirados pelo Espírito Santo, isso foi transformado em linguagem humana e agora ele é decodificado, descriptografado para isso ser compreendido por nós. Então, somente com o Espírito Santo eu consigo entender o que está ali. Pense o seguinte, o pastor Pio escreveu um livro, eu estou lendo aquele livro e não entendi um parágrafo ali. Eu chego para o pastor Pio, pergunto para ele, o que o senhor quis dizer aqui com esse parágrafo? E ele vai me explicar com alegria, ele vai saber porque foi ele que escreveu. Legal. Agora tem um texto ali que Paulo escreveu. Paulo escreveu esse texto ali e eu vou ler aquele texto, eu não entendi. Como é que eu vou falar com Paulo? Não consigo falar com Paulo. Paulo morreu, né? Morreu. Eu não consigo falar com Moisés. Eu não consigo falar com Davi. Eu não consigo falar com eles. Mas o mesmo Espírito, ele é coautor. Ele escreveu juntamente com Paulo, juntamente com Pedro, juntamente com Lucas, juntamente com João. Ele estava junto, ele estava lá naquele momento escrevendo junto com ele. Só que esse mesmo Espírito, ele está aqui comigo, quando eu estou lendo a palavra. E aí eu posso perguntar, Espírito Santo, esse parágrafo aqui, o que o senhor quis dizer com esse parágrafo? Eu não entendi, me explica. E ele vai ter prazer em explicar. Porque ele estava lá, ele é autor. Ele é autor juntamente com os autores bíblicos. Então, essa é a beleza da revelação de Deus. Essa é a revelação de Deus. Então, o processo de revelação, ele passa por inspiração, lá quando foi escrito, e iluminação, que é quando isso se transforma em palavra viva, palavra de Deus viva no meu coração. Então, esses dois processos, inspiração e iluminação, é o processo de revelação de Deus através da Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus. Ficou claro esse caminho? E aí, como é que eu entendi, né, o que é a iluminação? Eu quero ter essa iluminação, eu quero ter esses olhos abertos, olhos espirituais abertos, que a gente diz. Olhos espirituais abertos, estamos falando de iluminação. Eu quero ter isso, eu quero ter esse conhecimento. Você precisa se relacionar com a palavra de Deus, né? Começando por aí. Mas olha 1 Coríntios 2, a partir do 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mantém no anterior. Essa é a vida no povoado. É a vida lá em Betsaida. Eles não conseguem compreender, eles não conseguem entender, ninguém consegue compreender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os olhos humanos, a sabedoria humana, o conhecimento humano não consegue, não vê, não ouve, não enxerga, não consegue, não entende. E aqui está falando dos mais sábios do mundo, eles não conseguem compreender. Não conseguem compreender, não viram, não ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, Deus, porém, Ele revelou isso a nós por meio do Espírito. Ele iluminou o nosso coração e esse nós aqui somos nós. Somos nós, aqueles que têm o Espírito de Deus. Deus revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito, ele sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo conhece todas as coisas, ele conhece tudo sobre Jesus, ele conhece tudo sobre Deus, e é ele quem revela isso a nós.
Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você tem recebido o Espírito de Deus, para que você conheça aquilo que Deus te deu gratuitamente. Disso também falamos. É isso que nós pregamos, é isso que nós conversamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, não aquilo que o coach está falando, não aquilo que o influencer está falando, não aquilo que a sabedoria humana fala, mas nós falamos palavras ensinadas pelo Espírito. Porque é a palavra de Deus revelada, iluminada pelo Espírito. Essa é a nossa conversa, é sobre isso que nós falamos. Nós conferimos coisas espirituais, e o conferindo aqui é compartilhando coisas espirituais com espirituais. Os espirituais são aqueles que nasceram de novo, que nasceram do Espírito. Ora, a pessoa natural, a pessoa que não é nascida de novo, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. Você começa a falar com a pessoa, ela fala, cara, isso é loucura. Você está ficando doido de acreditar nisso aí, é loucura. Ela não pode entendê-la, não é porque ela é burra, ela não pode entender. Não é falta, porque você fica pensando, nossa, mas está faltando inteligência, eu achava que ela é uma pessoa tão inteligente. Não, mas ela não pode, ela pode ser a pessoa mais inteligente que tem, ela não pode entender, a não ser que ela tenha o Espírito de Deus. Porque essas coisas se discernem espiritualmente. Amém? Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Amém. O Espírito Santo, ele mostra as verdades espirituais aos salvos, aqueles que têm o Espírito de Deus através das Escrituras Sagradas. Ele ilumina os olhos do entendimento e dá a revelação da palavra de Deus. A Bíblia, ela não é um livro comum. Não leia a Bíblia como um livro comum, como você lê um romance, como você lê um livro técnico. Não leia a Bíblia dessa forma. Ela não é um livro comum. Ela é a revelação de Deus. Você pode ler a Bíblia como literatura? Pode. Ela vai ter poesia, vai ter história, vai ter história de guerras, vai ter conselhos para uma vida legal, vai ter várias coisas lá. Mas não é esse o objetivo. Ela é a revelação da palavra de Deus. E você só pode entender, só pode compreender através do Espírito Santo. E aí o texto lá continua, Marcos 8, 26. E Jesus mandou o homem para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia, não entre no povoado. Por que Jesus fez isso? Ele já não tinha sido curado? Por que não pode voltar para a aldeia? Jesus tirou ele de lá, do ambiente de incredulidade, para que ele pudesse receber a visão, receber os olhos abertos. E agora que ele tem os olhos iluminados, os olhos abertos, ele diz, não volte para aquele ambiente de incredulidade. Há ambientes, há hábitos, há relacionamentos que perpetuam a cegueira. Olha Colossenses 2,8, olha a advertência que ele nos dá. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que está dizendo aqui? Tenham cuidado com essas coisas que você está ouvindo. Tenham cuidado com esse barulho. Tenham cuidado com esses youtubers, com esses comentaristas. Tenham cuidado com esses caras, com essas notícias. É tanto barulho que o Espírito Santo está lá. No momento que você nasceu novamente, no momento que você nasceu de novo, o Espírito Santo ele veio habitar na sua vida, ele está em você. Só que você está envolvido com tanto barulho, com tanto conhecimento desse mundo, com tanta sabedoria desse mundo, que você acha, não, o Espírito Santo não fala comigo. Deus não fala, às vezes eu leio a Bíblia ali, mas não tem revelação nenhuma. Você está no meio de tanto barulho, e o Espírito Santo ele não vai ficar disputando, ele não vai ficar gritando. Ele não grita.
Ele fala com você. A diferença de uma pessoa que tem muita revelação para uma pessoa que tem pouca revelação não é a pessoa. E não é o Espírito Santo que resolveu falar muito mais com uma pessoa do que outra. Ele está lá, ele fala, ele mostra. Só que está enquanto a pessoa decide ouvir. E se você está no meio de tanto barulho, de tanta coisa, você não vai ouvir. Você não consegue ouvir. Você está querendo conversar. Sabe quando a gente vai num casamento e tem aquela caixa de som, um volume altíssimo, e você está ali numa mesa com pessoas legais que você quer conversar, mas não rola conversa. Você fica tentando imaginar o que a pessoa está falando, dá um pouquinho de leitura labial, aí depois você também não responde, porque a conversa não flui. O problema não é a pessoa, o problema é o ambiente que você está. Sai daí, sai do povoado, não volte para o povoado, você já teve os olhos abertos, não volte para o povoado, para que você consiga enxergar tudo aquilo que Deus tem para você. Olha Lucas 24:30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele, Jesus, pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles, a 2 discípulos que estavam com ele, isso é depois da ressurreição de Jesus. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Quando Jesus partiu o pão, e o pão ele simboliza a palavra de Deus, quando eles receberam a palavra de Deus, os olhos deles foram abertos, eles compreenderam a glória de Deus, eles compreenderam a Jesus que estava com eles, e aí eles perceberam, o nosso coração ardia, nosso coração foi iluminado, mas isso acontece quando o pão é partido. Quando a palavra é compartilhada, quando você recebe a palavra de Deus, quando você recebe o pão, quando você recebe a palavra, os seus olhos são iluminados. E você pode ter isso todos os dias. Isso é muito especial, isso é o que a gente mais deseja, isso pode ser o melhor momento do seu dia, você pode ter todos os dias. Não é uma experiência na vida, eu tive uma vez na minha vida, tive uma experiência em que eu estava lendo um texto e aquilo brilhou. Não, você pode ter isso todos os dias. Levante 20 minutos mais cedo. Desligue o celular, se você for ler a Bíblia no celular, põe no modo avião. Para você não se distrair com o resto, com a barulheira. Mas se desliga do resto. Jesus fala, entre no seu quarto e fecha a porta. Se desliga do resto do mundo, ouça aquilo que o Espírito Santo tem a dizer para você. Leia ali 10 minutos, um texto da Bíblia, um capítulo, e peça, Espírito Santo, o que diz aqui? Espírito Santo, eu não entendi. Me explica. E ele vai explicar, e com prazer, ele é o autor daquilo ali. Ele sabe o que está escrito ali, porque ele estava lá quando foi escrito. Ele sabe exatamente. Ele sabe, Espírito Santo, como isso muda meu dia hoje? Ele vai dizer, ele vai ensinar você. Então, se desliga um pouco dessa barulheira e volta, deixa o Espírito Santo interpretar, deixa o Espírito Santo falar com você. O apóstolo Paulo, ele entendia bem isso. Ele entendia bem o que é a revelação. E ele sempre orava por todas as igrejas as igrejas que ele fundou, ou que ele tinha relacionamento. Ele fala que ele sempre lembra deles nas suas orações. Só que a gente não sabe o que será que ele orava, né? Mas na carta aos Efésios, ele explica, ele escreve uma das orações que ele faz. E a gente pode fazer essa mesma oração. E essa oração é exatamente sobre aquilo que a gente está falando. É sobre ter os olhos espirituais abertos. Inclusive, se você é líder de grupo familiar, pega essa oração e faz essa oração pelas ovelhas do seu grupo. Porque essa é a melhor coisa que você pode orar por eles. Não tem nada mais importante para você orar por eles do que isso aqui. Para que os olhos deles sejam iluminados. E é isso que Paulo orava. E eu quero, é legal você orar isso por outras pessoas, mas é legal você orar isso também por você mesmo.
eu quero que a gente faça isso hoje, que a gente faça isso agora. Eu vou repetir, o que eu vou mudar no texto é só para colocar o texto em primeira pessoa. Efésios 1, a partir do 17. Então repita comigo, para que a gente... E repita não só da boca para fora, repita orando por você mesmo, sabendo que você está orando essas palavras. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que me conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do meu coração, para que eu saiba qual é a esperança da vocação que ele tem para mim, e qual é a riqueza da glória da minha herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre mim, que creio, segundo a eficácia da força do seu poder. Que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais, que você compreenda, que eles sejam iluminados, que resplandeça a luz de Deus, que ilumine a glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, na sua vida, no seu coração. Amém? Continuem abençoados.